Então vamos começar? Ele tem o empreendedorismo como uma causa e a convicção de que empreender é uma maneira de transformar positivamente a economia e a sociedade. Roberto Sequia é subsecretário da Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Governo do Estado de São Paulo. Ele é administrador formado pela FAAP, com MBA em Tecnologia da Informação, aplicada à gestão estratégica de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. E a palestra dele não poderia ser mais atual. Abundância em tempos de crise, empreendedorismo, inovação e economia criativa. Seja bem-vindo. Alô. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui no mais um Inova Day. O Inova Day, a gente acompanha, eu até admiro o Inova Day, porque quando eu entrei no governo, a gente foi buscar um pouco de inovação, o que tem inovação no governo do Estado de São Paulo, e lá encontrei o Inova Day, né, a equipe toda falando sobre inovação dentro do governo do Estado de São Paulo, partilhando ideias, né, falei, que fantástico, né, então foi muito inspirador naquele meu começo. Sou Roberto Sequia, sou subsecretário de Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, aqui do Estado de São Paulo. Acredito muito no empreendedorismo, mas no empreendedorismo não só de abrir uma empresa, mas na questão do empreender como atitude de pessoas que fazem acontecer, que não esperam, que sejam protagonistas. Acredito que os empreendedores do Brasil que vão fazer esse país crescer, sair da crise, não só os empreendedores que abrem empresa, mas empreendedores dentro de governos também, porque não esperam acontecer, fazem as mudanças, isso que eu acredito muito e falo que é até uma causa, né, de ver esse Brasil melhor. Quero falar um pouco da subsecretaria. Ela é nova no Estado, foi criada para fazer a política de empreendedorismo, né, ter um ambiente melhor também para micro e pequena empresa, muito ligado à Lei 123, que pede para dar um tratamento diferenciado à micro e pequena, para ela poder competir. Então, ela foi criada há um pouco mais de 5 anos. Né? Trabalhamos muito na parte de desburocratização. Acho que o primeiro produto interessante que a subsecretaria criou foi o Via Rápida Empresa. A junta comercial está vinculada a gente entregou esse sistema que hoje pode se abrir uma empresa totalmente online, né? Uma empresa de baixo risco, em menos de 3 dias, no município conveniado. Pessoal, eu só quero mostrar o tamanho do impacto do que é a nossa micro e pequena empresa aqui no Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo somos 2.300.000 micro e pequenas empresas. Se junta o MEI, o microempreendedor individual, esse número salta para quase 5 milhões de empresas só no Estado de São Paulo. Então, é um número gigante, né, separado em serviços, esses números que estão aqui, né, separados. O que ele representa? Representa 99% das empresas do Estado de São Paulo são micro e pequenas. Ele tem um impacto social muito forte, quase 70% da força de trabalho, empregado, empregador, são da micro e pequena empresa. Onde a micro e pequena empresa perde é no PIB. Né? A gente representa quase 30%, enquanto a média e grande, que é 1%, a gente perde aqui. Uma característica do nosso empreendedor brasileiro, e que o nosso empreendedor brasileiro ele pensa que só é uma característica, independente de classe econômica ou grau de instrução. Nosso empreendedor sabe do produto e serviço e já sai abrindo uma empresa. Só que a empresa é muito mais que só um produto e serviço. Ele precisa de gestão financeira, de pessoas. Então, ele é extremamente complexo aqui. E depois eles viram empresas solitárias, porque a bagunça que esse empreendedor criou, ele fica só apagando incêndio. Então, uma hora é funcionário, outra hora é vendas, outra hora é o governo lá fiscalizando. Então, a bagunça que ele criou é muito grande. A gente tem a política de inovação, só que a inovação ela não está no dia a dia das nossas empresas brasileiras. E, às vezes, até o empresário mal consegue aplicar a inovação porque ele mal conhece a própria empresa que ele criou. Isso porque isso aqui foi uma coisa que eu fiz para fazer quase 5 milhões de empresas. Como que a gente vai atacar tudo isso?
Mas esse comportamento parecido a gente pode atacar em blocos. Isso aqui é um fator comportamental que também também como que o governo vai atuar dentro dessas empresas. Porque a gente toda hora que fala isso pensa que é uma MEI, mas isso até está nas nossas grandes empresas, essa bagunça. Então é um comportamento que a gente precisa atacar em bloco. Outra coisa que eu fui analisar foi o nosso ecossistema empreendedor do Estado de São Paulo. O lado bom que eu encontrei, que o ecossistema do Estado de São Paulo está completo. Todos os atores importantes para ter um ecossistema abundante, né, pujante, né, ele está completo. O problema é que cada um trabalha sozinho, então o impacto é pontual. Cada um faz sua parte, o impacto é pontual. De uma coisa gigantesca, de um problema gigantesco que a gente precisa, se for só o foco da micro e pequena empresa, do empreendedorismo, né, das empresas do nosso Estado, do nosso Brasil, é que o Brasil é proporcionalmente um dos países que mais abre empresa no mundo, né? Até mais que a China, os Estados Unidos. Como que a gente vai resolver? Ele abre muito e também quebra muito rápido. Menos de um ano já quebra uma grande parte, 30%, e até 4 anos quebram 60% das empresas que surgem aqui no Brasil. Como que a gente vai enfrentar essa dificuldade? 5 milhões de empresas, então isso só o governo, né, organizações, não vão conseguir fazer isso sozinho. E a gente precisa de um impacto que movimente essa realidade e faça uma transformação. Uma das coisas que eu fui, né, depois conversando nessa ânsia de querer resolver isso, que eu vejo que a gente vive nesse momento, assim, tem esse triângulo embaixo, né? Embaixo é a parte do impacto. Então, cada instituição, cada organização, governo, organizações, setor privado, está fazendo sua parte, está impactando. Então, vamos falar, esse triângulo azul pode ser uma universidade. E para baixo ele está formando seus alunos. Só que esse espaço branco ali, daquele azul, essa universidade produz muito mais conhecimento e valor. Só que, às vezes, ele quer avançar para o setor produtivo. Só que ele não é setor produtivo. Ele não tem conhecimento disso e esse conhecimento, esse valor, né, ele fica parado. Do outro lado está uma empresa, né, uma indústria que impacta com os seus produtos, né, só que ele produz também muito mais conhecimento e valor ali. Ele também quer ir para o setor educacional, só que não é o escopo dele. Hoje, por cada um estar só, a gente perde toda essa parte em branco. Por isso que eu falo abundância em tempo de crise. O que eu enxergo nesse momento de Brasil? Eu enxergo abundância porque todos os atores estão ali e estão com excesso de coisa, só que hoje se perde, então hoje vejo desperdício em plena crise. Uma das coisas que a gente está trabalhando, porque quando eu cheguei também, é a minha primeira experiência no Executivo. Estou fazendo 2 anos agora em julho. Como que a gente vai fazer essa mudança? Eu entrei para o governo para tentar mudar esse país, né? Eu quero ver esse país melhor. Como que a gente vai fazer? Mas sem recurso, né? Sem dinheiro para fazer algo novo, né? Um programa novo. Foi aí que a gente começou. Uma das coisas que eu não falei da subsecretaria, nossa função não é ser balcão final. Tá? A gente tem parceiros como o Sebrae e outras instituições que são o nosso balcão de atendimento a essa micro e pequena empresa. Nossa função é de articulação. Então, eu tenho que articular para dentro do governo do Estado de São Paulo, com várias secretarias que têm serviços, oportunidades para micro e pequena empresa, com as organizações, né, Fiesp, Ficomércio, associações comerciais, instituições privadas também, as próprias empresas. Então, como que a gente vai fazer isso? Nesse primeiro momento que eu entrei, eu até reclamei, como que a gente vai fazer? Mas eu vi que, para fazer essa articulação, o momento de crise é o melhor momento. Por quê? Todo mundo está disposto a conversar, a trabalhar em conjunto. Até por necessidade, até por sobrevivência. Então, todo mundo está com escassez de recurso financeiro, né, de mercado e tudo mais. Então, a gente está conseguindo propiciar dentro do ecossistema empreendedor as junções. E, por incrível que pareça, até eu falo assim, em pleno 2017, o óbvio ainda não aconteceu. Só um exemplo de citar esse exemplo, um exemplo. A CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, tem um programa de inovação dentro das indústrias. E aí eu falei, olha, nós temos a FATEC aqui no Estado de São Paulo, né? As universidades públicas do Estado já estavam participando desse programa, mas a FATEC ainda não. Então eu fui fazer uma reunião entre a CNI e o Centro Paula Souza.
Na hora que eu coloquei lá, né, os dois para conversar, a conversa já começou com a professora Laura do Centro Paula Souza, falando: olha, CNI, todo ano a gente faz uma pesquisa para mostrar, para ver quanto, né, a gente precisa preparar nosso aluno para vocês. Logo em seguida, já, né, a CNI já lançou assim: todo ano a gente faz uma pesquisa mostrando quantos alunos, aí não é só do Centro Paula Souza, todos os alunos, né, de universidades, vêm distante, né, da realidade da indústria. Aí ali eu vi que tinha uma oportunidade, era um projeto menor, né, de inovação. Falei: olha, então nada impede de já conversar as duas partes em conjunto. Se uma prepara, né, a mão de obra para a outra precisa de uma mão de obra, né, mais qualificada para dar resultado para a empresa, por que não fazer já isso a 4 mãos agora? Né? Isso nem precisa de recurso financeiro, é trabalhar em conjunto, já que um lado quer formar melhor, o outro lado, né, quer ajudar essa formação melhor, por que não trabalhar em conjunto? Esse exemplo aqui, ele vai para um monte de lugar. Essa coisa do óbvio, de conversar, de trabalhar em conjunto, ainda não aconteceu. Tem muita coisa que a gente viu que a gente pode acelerar bastante. E, infelizmente, assim, essa crise aqui vai demorar uns 3 anos. Mas, para a minha parte, eu acho que para a parte de quem quer mudanças, é uma janela de oportunidade que a gente não pode perder. Porque está sendo dolorido esse processo de mudança, para todo mundo. Está sendo muito dolorido. E só passar esse momento de crise só pela dor, eu acho que é um grande desperdício. Eu acho que a gente pode fazer uma grande mudança, e principalmente de pensamento. Porque se essa intersecção aqui começar a acontecer em grande quantidade, essa parte laranja, a gente não está fazendo só um momento de sobrevivência, né, que é o combustível que é agora. Olha, deixa eu fazer parceria porque a gente compartilha custo, compartilha mercado, inteligência. Mas na hora que voltar a economia, todos esses atores não vão só recuperar o que perdeu nessa crise. Eles vão crescer muito mais inteligente. Então, eles vão crescer 3, 4 vezes mais. Por quê? Vai ter uma inteligência que não tinha antes. Então, é nisso que a gente está trabalhando e vê que é possível. Né? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que a gente está trabalhando, assim, eu tenho olhado muito para países que 6 anos atrás estavam em plena crise, né, Europa. Eles estavam com essa realidade, né, milhões de desempregados lá. Aqui, né, o Brasil fala, na imprensa está falando de 14 milhões, mas a gente tem mais quase 5 milhões de subocupados que já desistiram de procurar emprego e mais 6 milhões de jovens que não tiveram nem um primeiro emprego. Essa realidade também de jovens que não tinham emprego aconteceu também na Europa. Então, o estudante de universidade entrava já sabendo que não ia ter emprego lá, porque os veteranos não estavam tendo emprego depois que se formavam. Ali, o pessoal trabalhou muito com economia colaborativa, compartilhada, né, criativa. E o que é isso, no final? A gente está num processo de mudança de mundo, até do jeito de consumir, de fazer negócios, que é um momento muito interessante da gente, que está dando oportunidade para novos negócios, novas formas, que a gente vai falar sobre as startups, né? Então, redes sociais que promovem um jeito de consumo diferente, a interlocução de ideias de se juntarem. E a gente está saindo de uma, eu falo uma teoria, né, um mundo de uma teoria da escassez. A teoria dessa escassez é o que a gente está vivendo até hoje. Que eu tenho uma ideia, eu guardo para mim. Eu tenho dinheiro, eu guardo para mim. Então fica todo mundo, cada um segura o seu, e tudo falta na sociedade. Então, de ideias assim, eu vou fazer, como fala, vou guardar minha ideia, não vou passar para outro. De uma economia colaborativa e participativa. Não, eu tenho uma ideia, mas ela ainda não está completa. Eu preciso partilhar isso. Então, por isso que as mudanças estão acontecendo muito rápidas aqui no Brasil. Não no Brasil, no mundo, né? Por quê? Uma ideia está completando para outra. Então, a gente está saindo para uma teoria que, em vez de ficar com a ideia, né, só para si, de um open innovation. Eu abro a minha ideia, aí a minha ideia já está com pesquisa, alguma coisa sendo desenvolvida, ela não está completa, mas eu junto com outra, né, que está surgindo assim e complementa. Nessa junção, eu consigo já lançar esse produto muito mais rápido. Por isso que as coisas estão sendo muito rápidas agora de mudança. Pessoal, outra parte que também investiram muito na Europa é de economia criativa.
aqui eu falo que o Brasil ainda não se descobriu e a gente tem um grande potencial. Eu falo que a gente vive num país continente, tem muitas culturas no próprio país, e a gente vive num país miscigenado. Muitas culturas, né? Eu sou descendente de japoneses, aqui deve ter de italianos, alemães, libaneses, um monte de gente, e a gente vive num país miscigenado. Quanto que a gente está explorando isso para criar produtos e serviços com diferencial, né? Eu falo assim que o Brasil ficou muito conhecido, né, pela alegria, né, os estrangeiros que vieram para a Copa, para a Olimpíadas, falam, nossa, ficaram encantados com essa alegria do brasileiro. Como transformar essa alegria em produto e serviço? É uma coisa que, se a gente conseguir transferir isso, a gente consegue competir com o mundo, porque em commodity a gente já não consegue competir mais, né? A China e outros países são muito mais eficientes para produção em escala. Mas assim, criar um produto nosso, mas essa coisa criativa não é só de artesanato, uma coisa. O que a gente pode fazer uma coisa tecnológica com característica brasileira que o mundo não tem? Aqui os povos se casam, né? Fazem negócio, enquanto o outro lado do mundo o pessoal está jogando bomba no outro, aqui está se casando. Então, o que é isso que o Brasil tem que a gente pode transformar em produto e serviço? É uma coisa que a gente precisa pensar rápido para lançar em mercado. Tá? Negócios sociais também, com impacto social e também sendo sustentável economicamente, num país cheio de problemas. É um conceito que está crescendo muito nos jovens, né? Essa questão de ter propósito, valor, mas, ao mesmo tempo, como se sustentar e criar um impacto social ao mesmo tempo. Daqui que surgem muitas, né, empresas como Airbnb, Uber, e, né, EasyTaxi, entre outros. Mas uma coisa que eu queria conversar, deixa eu só passar aqui um pouco, essa questão do simples, óbvio, essa questão do Uber. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, não é só do fator, aquela coisa tecnológica, é um jeito de enxergar diferente. Isso que, tipo o Uber, essa questão de transportar, né, uma pessoa que está com um carro ocioso, que poderia transportar alguém e ainda ganhar uma coisa, sempre teve. De pessoas que queriam sair de um ponto para outro, sempre teve. De enxergar isso e falar, nossa, eu posso juntar as duas pontas e facilitar, deixar uma coisa simples, né? Isso sempre teve, mas né, os criadores do Uber fizeram isso, aí sim criaram uma coisa tecnológica para fazer, porque o sucesso do Uber não é o fato tecnológico, não é o aplicativo, foi de enxergar aquilo lá e transformar, né? Airbnb também é a mesma coisa. Pessoas que quarto ocioso, né, ou uma casa ociosa, sempre teve. E pessoas querendo se hospedar de forma simples e prática, sempre teve. Juntar isso, né, foi o segredo. Aí criou uma plataforma para isso, um aplicativo. Eu falo que isso que acontece muito no nosso dia a dia. Está acontecendo dentro de governo, né, fora de governo, na nossa sociedade, a gente não está enxergando. Então, inovar é ver diferente. Sei que meu tempo está acabando. Uma das coisas, né, de startup assim, que eu quero compartilhar, e a gente está incentivando isso também nas indústrias, né, nos setores tradicionais. Isso aqui foi uma inovação de governo, então parabéns para todos que criaram isso aqui, né, professor. O PitGov foi uma forma, né, do governo aprender com startups. Então foi feito até o primeiro desafio, levantou, até foi oferecido para as secretarias e teve muita resistência no começo, porque, nossa, o que esses jovens aí vão resolver uma coisa que eu trabalho 20, 30 anos nesse setor aqui, é uma coisa impossível de resolver. Mas na hora que teve todo o processo, ganharam lá, foram escolhidos as startups, depois foram absorvidas ano passado, jeito diferente de pensar e resolver é incrível. Isso foi tão, né, tão sucesso que o pessoal que fez o segundo edital teve que segurar várias secretarias que quiseram participar também. Então, isso que está acontecendo, o que aconteceu no governo, também a gente está incentivando o que aconteça nos outros setores. A gente tem o setor metalúrgico, o setor de varejo de comércio, entre outros, que a gente pensa que eles estão na inovação, não estão extremamente atrasados. E, às vezes, essas empresas não assimilam a inovação no seu dia a dia. Só que as startups estando ali perto, com uma solução simples ali, que resolve um problema, uma dor daquela empresa, na absorção daquilo lá, a empresa começa a enxergar diferente.
né? Isso que aconteceu também no Pitgov. Né? Nossa, por quê? Mas na hora que absorve, falam, nossa, isso resolve de... Ele não vira concorrente uma coisa, vira um parceiro que facilita a vida até do funcionário público no dia a dia. Então, essa questão do Pitgov é uma coisa extremamente interessante. E é uma coisa que eu forço também para vocês, como, né, quem está em governo. Governo como uma grande empresa, a inovação é difícil porque tem muitas regras, uma cultura que engessa, você não consegue... porque o que é uma startup? Uma startup é uma ideia, né, que... Até tem um sistema, né, que, em vez de ser aquele planejamento, você tem um Lean Startup que você planeja, né, uma coisa curta, já coloca um MVP para testar. Naquele testar você já conserta erros, né, vê oportunidades ali e cresce, escala. Isso é uma coisa que podia acontecer mais em governo. Mas eu falo assim que uma outra coisa que eu aprendi estando em governo, que serviço público não precisa ser só de governos. Ele pode ser feito pela sociedade. Se a gente partilha um pouco, tem coisa que eu acho que as secretarias, né, via os funcionarismo público, poderia trabalhar em conjunto. Às vezes, isso nem precisa ser um serviço do próprio governo, mas a simples ajuda pode ajudar algum fluxo da sociedade a se resolver melhor e talvez vir mais redondo até para o governo. Então, eu até compartilho com vocês a estar mais nesse mundo das startups, porque, do outro lado, tem jovens de vários cursos misturados, mas querendo resolver coisas de mundo, né, da sociedade, só que eles precisam de gente com experiência. Né? Então, esse partilhar também de quem tem muita experiência dentro de governos é muito importante para esses jovens. Talvez isso a gente consiga escalar fazer escalar e acelerar o processo de inovação na sociedade, mas não só dentro de governo, mais rápido. Então, para a gente não ficar limitado, porque às vezes a gente fala, nossa, não tem jeito, né? O governo é muito devagar, tem muitas barreiras, né? O que é? E aí parece que não dá para fazer inovação. Eu falo assim também para o governo, né, pensar um pouco mais fora da caixa, assim, e trabalhar em conjunto com a sociedade. Que eu falo assim que quando o governo vai de forma aberta, transparente para a sociedade, de lá também vem uma forma também transparente, né, tirando aqueles que querem se aproveitar, mas outra parte que é ajudar muito a sociedade a melhorar. Conseguindo atrair esse pessoal, a gente consegue criar produtos inovadores, até serviços inovadores para a sociedade. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu falo muito para os nossos empreendedores que, de alguma forma, tudo já existe. Se a gente puder simplificar, né, descomplicar, fazer conexões inteligentes, é uma coisa fantástica. Eu vejo que, às vezes, tem alguns gargalos, mas, às vezes, super simples. Porque simplesmente a comunicação e a empatia. Empatia porque, do outro lado, vem de culturas diferentes da nossa. Tipo, a gente tem uma cultura de governo. Do outro lado, pode ter uma cultura empresarial, né, de startup. Entender os dois lados, às vezes, vai ver que tem muita coisa, a maior parte em comum, querendo todo mundo fazer o bem da sociedade, querendo impactar, só que, às vezes, a cultura da comunicação e dar o primeiro passo em direção é que falta. Eu falo que se a gente conseguir romper essa barreira, acelerar mais esse processo desse ecossistema que o governo está no meio disso, interagir mais, a gente pode realmente transformar esse país, esse Estado. Uma das coisas que eu vejo também, que eu vi, o governo, ele de certa forma, né, o governo do Estado aqui, ele é limitado. Tem a parte de funcionalismo, recursos, né, a própria estrutura. Mas o Estado de São Paulo é muito mais que só um governo. O Estado de São Paulo, estamos falando do Estado, né, pujante perante o mundo. Né? A gente tem centro de pesquisas, faculdades, universidades, grandes empresas. Né? Tem um ecossistema fantástico. Se o governo trabalhar com essa grandeza do Estado de São Paulo, eu falo assim que é uma coisa transformadora. E sempre falaram que, né, São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu acho que a gente não precisa ter medo de crescer muito mais do que somos hoje. Né? A gente tem um potencial muito grande. Se a gente sair, né, porque aqui no dia a dia de governo é muito limitado, é muito difícil, mesmo tendo excelentes gestores, excelentes funcionários,
Às vezes é muito complicado resolver, né, problemas de saúde, transporte, segurança. É uma coisa extremamente gigantesca. Mas se trabalhar com essa grandeza, com um todo, será que não é possível? Isso a gente está vendo no mundo das startups. Quando tudo é compartilhado, né, não ter medo de esconder, trabalhar em conjunto, as coisas acontecem muito mais rápido. Às vezes, aquela ideia óbvia vem de outro lugar, não dentro de quem está resolvendo. Aquela ideia óbvia de falar, olha, por que não pode fazer isso, aquilo? Né? E você fala, nossa, é verdade. Nunca passou isso, né, pela nossa cabeça. Então, isso é uma coisa muito importante. E dentro do funcionalismo público e dos gestores também é importante criar modelos que rompam barreiras. Né? Isso que fizeram do PitGov é romper barreiras. E você criar modelos que funcionam dentro de governo e pode ser replicável. Porque a gente vê que dentro de governo tem que ter muita coragem, né, de fazer algumas mudanças. Né? Então, que a gente precisa de empreendedores dentro de governo para romper, porque empreendedorismo também é coragem. De romper algumas coisas para criar modelos para que possam ser replicáveis em outros governos. Tá? Acho que o meu tempo está terminando. Eu queria deixar os meus contatos aqui e falar que isso é uma criação, né? Que ele não está pronto, as coisas estão mudando, e a gente precisa realmente de pessoas do bem ajudando, porque a gente precisa de pessoal da PGE ajudando como que faz as coisas dentro da legalidade, mas de forma mais rápida. A gente precisa de servidores que vêm lá no seu dia a dia e falar, nossa, mas isso não está certo, pode ser resolvido de outra forma. Então, juntando pessoas, e de outro modo, da sociedade, principalmente jovens, querendo ajudar esse país a ser melhor, né? Só que às vezes falta um pouquinho de maturidade, de conhecimento, mas vocês ajudando esses jovens a ter essas informações, as coisas acontecerem. Hoje mesmo a gente vai ver mais 2 exemplos de coisas fantásticas. Toda vez que eu vejo isso, assim, eu penso assim, como que a gente cria escala? Como que uma coisa que funcionou numa prefeitura, a gente pode colocar nas 645 municípios aqui do estado? Né? Então, são coisas que se a gente compartilhar, incentivar que mudanças aconteçam, com certeza a gente vai ver uma revolução acontecer. E a gente tem que aproveitar esse momento de mudanças que o país está passando e que a própria crise força a gente a mudar. Né? Eu só falo assim, que a pior coisa para o empreendedor é ficar parado, né? Para o empresário é ficar parado. Então, mesmo o governo sem recurso financeiro, a gente não pode ficar parado. A gente tem que agir, é o momento de pensar, de resolver de outras formas. Tá? Então, agradeço essa oportunidade do Innova Day, né, esse convite, e que realmente a gente possa propagar essas mudanças. E a mudança começa hoje. Né? Então, parabéns a todos, muito obrigado.